Vamos então nos aquietando, sentando confortavelmente. Vamos desligando das preocupações do dia, voltando o nosso pensamento só para este momento. Vamos nos conectando com a espiritualidade. Vamos saudando aos nossos mentores individuais, esses amigos de todas as horas, que nos orientam, que nos intuem. Queremos agradecer a este amigo ou amiga pela companhia, pela paciência, e que ele possa sempre estar ao nosso lado, em todos os momentos da nossa vida. Vamos saudando as equipes de limpeza e higienização de ambientes, aos índios Itaporã, Brogotá, aos pretos da Princesa Isabel, a todas as equipes encarregadas da higienização de ambientes, que muito antes de nós aqui já estão preparando o ambiente para a nossa reunião. Vamos agradecendo esses amigos e mentalizando essa limpeza feita desde da calçada da frente, toda a parte externa desta casa, sendo muito bem limpo, todos os cômodos, o primeiro salão, esta sala que nos encontramos, tudo vai sendo muito bem limpo, piso, parede, teto. Vai acontecendo uma varredura e todas as energias menos dignas vão sendo retiradas e transportadas para uma outra esfera. A nossa casa vai se tornando uma luz. Vamos mentalizando anéis eletromagnéticos nas cores azul e rosa, que vão se sobrepondo uns aos outros, em todo o contorno da nossa casa, beneficiando a todos nós, como também a toda a vizinhança. E vindo do espaço infinito, uma luz dourada, que ao se tocar no telhado, se abre e vai se fechar bem abaixo dos alicerces. Nossa casa é só luz. É o ponto de referência para a espiritualidade maior. E vamos saudando a mentora desta casa, Irmã Cidifô, agradecendo a ela pelo acolhimento, agradecendo por nos acolher nesta casa que tanto nos auxilia. Agradecemos a essa irmã todo esse amor, todo esse acolhimento. Saudamos a Ismael, anjo preposto de Jesus para nosso Brasil. Vamos pedindo a Ismael que abra suas asas douradas sobre todo o nosso Brasil, protegendo e amparando a todos nós brasileiros, principalmente os mais necessitados, os doentes, os desempregados, os injustiçados. E vamos com todo o nosso amor gerar energias positivas e que essas energias possam tocar os corações dos nossos governantes, elevando mais o nosso pensamento. Nós vamos saudando aos apóstolos,
estes que foram os primeiros divulgadores da doutrina. Saudamos a todas as equipes espirituais que aqui sempre estão. Saudamos a todas as fraternidades, com a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. Vamos elevando mais o nosso pensamento e saudando a nossa irmã maior, Maria de Magdala, nosso maior exemplo de reforma interior. Que ela possa nos intuir, nos auxiliar no nosso trabalho de reforma interior. Com ela, nós vamos adentrando ao Vale Azul de Nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré. Diante de nossa Mãe, nós agradecemos por tudo, pela tua proteção, e pedimos que nos envolva em seu manto de luz, de paz e de muito amor. Leve-nos, Mãe, até a presença do seu Filho amado, nosso Mestre Jesus. Diante de Jesus, nós agradecemos. Agradecemos pelo teu Evangelho, pelos teus ensinamentos. Agradecemos pelo teu imenso amor para com todos nós. E pedimos, Mestre, leve-nos até a presença do Criador, diante do Pai. Nós vamos agradecendo pelo que temos, pelo que somos. Agradecemos as oportunidades de trabalho. E com os nossos corações transbordando de amor e gratidão, nós vamos dando início à nossa aula de hoje com a oração do Pai Nosso. Cantado? Cantado? Não? Cantado? Vamos cantar então. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis em tentação, mal. Amém. E não deixeis em tentação, mal.
Boa noite a todos. Hoje estamos reduzidos, né? Até se, não sei, deixa assim mesmo, né? Então, acho que deixa assim, Chico, né? Tudo bem com todos? Acho que são todos já, não tem ninguém aqui pela primeira vez, né? Já estamos aqui há um tempinho. Então, vamos. Hoje nosso estudo vai ser sobre a lei do trabalho. A gente chega a pensar assim, né? Poxa, mas lei do trabalho, o trabalho também é lei divina? É lei divina, né? Trabalho é lei divina. É. Fecha, Gil. Então, nós vamos iniciando o nosso estudo sempre com uma reflexão, melhorou muito, sempre com uma reflexão inicial, né? Você concorda que o trabalho dignifica a vida? Acho que todos concordamos, né? Com essa dignifica e muito. Allan Kardec pergunta, né, para os espíritos a respeito das leis, né? Até na aula da Elaine ela deu a aula sobre as leis divinas, né? E ela ainda falou sobre essa questão. E eu achei por bem, assim, dar uma lembrada, né? Na questão 648, tá bom assim? Que fala, ele pergunta assim: que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? Ele está perguntando para os espíritos se poderia ser dividida, né, a lei de Deus nessas 10 partes, porque para melhor compreensão de todos nós, né? E aí eles respondem: essa divisão da lei de Deus em 10 partes é de Moisés e de natureza a abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la sem que, por isso, tenha qualquer coisa de absoluta, como não o tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considera o que quer que seja. A última lei é a mais importante, por ser a lei que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Então, é o que eles falam, né? Que pode sim ser dividida, assim como Moisés dividiu a lei de Deus, né? Ele dividiu em 10 mandamentos, né? Lembra? Não roubar, não matar, né? Não cobiçar a mulher do próximo. Por que foi desse jeito? Era o que aquele povo daquela época conseguia entender. Porque naquele tempo, para as pessoas daquele tempo, matar era a coisa mais natural, roubar também, né? Então, para aquele tempo, os 10 mandamentos, que foi dividido, né? A lei de Deus, era o que era necessário naquela época. E aí, depois, né, quando o Espiritismo começou a se manifestar, que foi quando Allan Kardec entendeu que era necessário, né, para o nosso bem essa doutrina, ele também pensou em dividir a lei divina em 10 partes, que são essas daí. Na aula passada a gente já estudou a lei de adoração, né, com a Vanessa,
hoje a lei de trabalho, e a gente vai estudar todas elas. Cada aula, uma lei dessa. Vai dar certo até o fim do ano. Isso, para a gente ir entendendo a necessidade de conhecer um pouquinho mais as leis naturais, as leis divinas, né? Então, aí ele fala, né, que tudo bem, que essa divisão é muito bom para compreensão melhor, mas também fala que a última, vamos dizer assim, é uma das mais importantes, porque ela resume todas as outras, ou seja, em todas as outras ali, adoração, trabalho, tal, se a gente não aplicar a justiça, amor e caridade, ela não vai ser desempenhada como deve ser. Entendi que os espíritos responderam, seria com relação a isso. Então, com essa divisão, podemos compreender melhor a lei natural, ou seja, a lei de Deus, cumpri-las e aplicá-las em nossa vida e, consequentemente, evoluir em espírito, que é o nosso maior propósito, né? Nas nossas encarnações, é a evolução espiritual. Então, vamos seguir com os itens da aula. Necessidade do trabalho. Eu estou na frente de vocês aí. A questão 674. A necessidade do trabalho é lei da natureza, né? Está perguntando. A resposta. O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constituiu uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque lhe aumenta a necessidade e os gozos. O que a gente está entendendo dessa resposta? Que o trabalho é uma lei da natureza, então ele está inserido em nós em todos os momentos da vida, todos os trabalhos, né? Seja onde for. E constitui uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque lhe aumenta a necessidade e os gozos. A gente vive isso, né? A gente hoje em dia tem que trabalhar um pouco mais porque as nossas necessidades aumentaram. Quando a gente era criança, né? Aqui tem gente super jovem ainda, mas tem os de meia idade, como nós, assim, nós lembramos que a gente precisava de bem pouco, né? Não havia, assim, tantas necessidades como hoje. Então, a gente trabalhava e o que ganhava estava bom para morar, comer, né? E, vamos dizer, de uma certa forma, na medida que a gente conseguia, alguma diversão, mas assim, tudo muito simples. Mas a civilização evoluiu. E com isso foram surgindo novas necessidades. Tipo, estudos, transportes, conforto, lazer. E aí tudo isso faz com que a gente tenha que fazer o quê? Trabalhar mais, né? Para poder ir suprindo essas nossas novas necessidades. Olha, as necessidades ilusórias. Exatamente. Você faz uma festa de aniversário com uma jarra de biscoito e um bolo que a mãe fazia. Não era excelente? Né? Agora, você precisa fazer um evento maior que um casamento. Elas confeitinho prateado. E hoje em dia, isso é um mega evento ali que é maior que um casamento. Exatamente, e a gente precisa ficar atento a essas coisas, né? O bolo era a mãe. O bolo era a mãe mesmo que fazia, né? Fazia lá um quissuco, estava bom, né? A criançada vinha, levava. Fazer um lanche. Ou era pão com salsicha para cachorro quente ou com carne moída. Então. E todo mundo se divertia. Nossa, não aconteceu. Pipoca.
Exatamente. Então, assim, isso daí é um alerta para a gente, né? Hoje em dia, de repente a gente se perde nessa questão de querer tanta coisa desnecessária, não é verdade? E a gente não vai se esquecendo de que o trabalho é uma lei divina, né? Então, muitas vezes trabalhamos mais, não apenas pelo necessário, mas pelos desejos que criamos. Quanto mais desejos acumulamos, mais trabalhos precisamos para sustentá-los. Pensemos nisso. Essa é uma reflexão que a gente deve levar, né? Então, sendo assim, o trabalho é uma lei divina e ele não existe apenas para garantir nosso sustento material, mas é um meio de desenvolvimento da inteligência e de crescimento moral. Por meio do trabalho, o ser humano progride, aprende, se aprimora e contribui para a sociedade. Nós estamos falando de trabalho de todos os tipos, tá? Ah, eu não trabalho, eu só fico em casa. Gente, né? Então, exatamente. Trabalhar não é apenas uma obrigação social, mas um instrumento de evolução do espírito. Então, todo tipo de trabalho, olha lá, aquele que trabalha na roça, na agricultura, a dona de casa lavando a louça, a outra lá trabalhando com um notebook. Então, assim, independente de trabalho, todos trabalhamos, todos. É isso aí. Que suor, né? Então, isso mesmo. O espírito encarnado ou não precisa agir, aprender, servir, construir e se esforçar. Este movimento é o trabalho que permite desenvolver a inteligência, habilidades, virtudes e amor ao próximo. Então, assim, o trabalho, quantas vezes, às vezes até por cansaço mesmo, a gente chega até a reclamar, né? Ah, não vejo a hora que chega um feriado, né? Para descansar um pouquinho. Até natural, né? Porque nós também ainda estamos engatinhando, né? Para enxergar de uma outra forma esses valores, né? Mas, assim, entendo natural, mas de repente, a partir de hoje, né, com um pouquinho mais de esclarecimento, a gente vai procurar enxergar melhor o trabalho, né? Sem trabalho, o espírito fica estagnado, sem evoluir. Então, assim, não adianta falar, não vou trabalhar, não preciso mais. De algum modo, existe uma forma de trabalhar. Porque não é só pelo dinheiro. É ser útil, seja onde for. Uma historinha aí. O Aldo não vai ter uma historinha hoje? Não veio ainda. Então, vou falar uma. Quem sabe vem outra para você. Havia 2 vizinhos que receberam sementes para plantar. O primeiro disse: vou esperar que Deus faça as sementes germinarem sozinhas. E guardou a semente na gaveta. O segundo pensou: Deus me deu as sementes, mas cabe a mim cultivá-las. E começou a preparar a terra, regar e cuidar todos os dias. O tempo passou. O primeiro continuava com as sementes na gaveta, sem frutos, estavam lá, do jeitinho que ele colocou. O segundo colheu flores, alimentos e ainda repartiu com outras pessoas. Então ele entendeu que Deus proporciona para nós tudo o que precisamos, né? Esse planeta maravilhoso, dá as oportunidades de trabalho, mas as coisas acontecem se a gente não lançar a mão e trabalhar, nada acontece, né? Nada chega sozinho. Por quê? Porque quando Deus nos criou, né, ele
colocou em cada um de nós a sua essência. E ele entendeu, na sua infinita sabedoria, que nós tínhamos que crescer pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, né? Então, ele está dando as oportunidades, é igual aquele ditado que diz, eu te ensino a pescar, mas é você que vai pescar. Então, assim, não desperdicemos as oportunidades que nos são apresentadas por ele, né? Se chegou a oportunidade, é porque está na hora de fazer alguma coisa, né? Então, ele entendeu que nós temos que fazer a nossa parte. Deus dá as oportunidades, mas o trabalho é a nossa parte na criação. Sem trabalho, a semente não vira fruto. Até a semente trabalha, né? Porque ela, à medida que a terra está ali, molhadinha, o sol também, ela vai rompendo a película e vai. Então, até ela trabalha. Sem esforço, o espírito não evolui. E em João 5,17, Jesus falou: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, eles dão um exemplo, né? Deus é pela natureza, né? Por essa inteligência suprema. E Jesus veio aqui e mostrou pra gente que é assim, né? A gente ouve quando a pessoa desencarna, descansou. Né? Descansou. O trabalho começou. Exatamente. Ele pode estar descansando, de repente, de uma doença, né? Que daí, assim, aquelas dores vão sendo diminuídas à medida do tratamento. Mas assim que tem oportunidade, é trabalho. Trabalho. Nós não Tem gente vamos... que acha que o plano espiritual é feriadão celestial. Descanso, né? Ele dona de casa, a hora que acorda do lado de lá, já tem umas coisas. Tá bem lá, não assustei para o resto. Você já está acostumado mesmo. A vantagem do outro lado é que a gente faz o que a gente gosta, aqui o que faz a circunstância da necessidade. Exatamente. Lá cada um vai fazer o que gosta. A gente faz por conta da necessidade que todos nós temos, e mais para frente a gente vai ver aqui que também, se a gente não trabalhar, não tem sentido a vida, né? Não tem sentido. A gente pode até achar no começo, beleza, né? Não preciso mais. Porque a vida é dinâmica, né? Ela não é estagnada. Exatamente, exatamente. Então não vamos mais reclamar de ter que trabalhar, tá? Até o final da aula a gente vai. Na segunda a gente não fica, só na segunda parte. E os animais, gente? Trabalham? Trabalham. Trabalham sim. Mas o trabalho deles é diferente do trabalho do humano. O trabalho deles é guiado pelo instinto, né? Ele sabe fazer. Olha o ninho. A gente vê cada ninho bem feito, né, Dailton? E a gente não acredita que aquele serzinho teve capacidade de fazer. É o instinto dele, de proteger a cria. Né? Então, ele não está entendendo nada, ele não está fazendo nada premeditado, é instinto. Ele nasceu, cresceu e faz aquilo por instinto. Né? Mas tem aqueles também que ajudam o homem, não tem? E como tem, né? O trabalho deles é guiado pelo instinto, que é uma espécie de orientação natural que Deus colocou neles para garantir sua conservação e o equilíbrio da natureza. Olha, gente, Deus colocou... O que é um instinto? É uma sementinha lá que Deus colocou em cada animalzinho para ele ter o instinto de saber fazer tudo o que ele tem que fazer. No caso, as aves, né? Protege os filhotes e encanta a gente de tantas coisas, né? Porque a gente vê aves maravilhosas, cantos maravilhosos de aves, né? Que nos ajuda muito. E tem esses que ajudam para valer, né? Os animais maiores aí que ajudam principalmente, hoje em dia talvez nem tanto mais, né?
porque a tecnologia está tão avançada que hoje em dia acho que nem sei. Acho que em alguns lugares ainda eles usam animais, sim, né? Mas assim, o que deixa de ter a parte do trabalho hoje, começa a ter os que são companheiros, né? Sim, sim. Então, e de repente também, numa propriedade pequena, que o agricultor não tem como ter uma máquina, ele tem um animal, ele vai usar. Mas nessas propriedades grandes aí de pessoas, né, tem que ser as máquinas, né, não tem jeito. Então, um boi que puxa o arado ou um cavalo que puxa uma carroça, que são os dois exemplos, eles estão trabalhando, mas eles não escolheram aquela atividade por reflexão, né? Eles agem dentro da capacidade deles, eles são treinados pelo homem para fazer o que eles fazem, né? Então é isso. São treinados e judiados. Então, nós vamos chegar lá. Mas você sabe que isso daí você fala que estão falando dos caras usados, assim, faz parte da evolução. Exatamente, a gente vai chegar também. Quer falar disso daí? Uhum. Então, e aí, gente, o que o Espiritismo ensina sobre isso? Quando os animais ajudam o homem no trabalho, eles participam da obra da natureza, né? Desenvolvem suas capacidades, quer dizer, aquele que foi treinado, ele sabe que ele tem que puxar a carroça ou o arado, ele foi treinado para isso. Convivem com o ser humano, o que pode contribuir para seu progresso dentro da escala dos seres, né? Então, a convivência com o ser humano, eles também vão evoluindo. Gi, não sei se vocês lembram de uma palestra do Willy, lá no Socorrista. Não foi uma palestra assim no salão. Eu estava na sala de aula e ele foi dar uma aula, não foi palestra não. E ele falou dos animais, tudo. E aí foi aonde ele falou, tem 4 animais que são os mais próximos do ser humano. Ou seja, mais próximo de entrar para o reino hominal, que são o cachorro, o gato, o cavalo e o elefante. Eu não vou lembrar de mais nada da aula, mas isso me marcou de um tanto que eu não esqueço. Então, o cachorro que ele vê o ser humano em perigo, ele não mede você. Exatamente. Esse cachorro já está quase, né? Ele se arrisca para salvar. Esse cachorro já entendeu mais ou menos, já está pronto para pular de rede. Exatamente. E aqueles que são treinados para... São cão-guia. Ou cão de ajuda, né? Cão de ajuda nos bombeiros, né? Exatamente. O dono, a ele ajuda o dono deitar, não se ferir, cair, né? Crise epilética, Uma série de... tem vários, glicemia que cai, eles conseguem um monte de coisa que eles conseguem perceber. Tudo bem que eles são treinados para isso, mas é o trabalho. Mas faz parte da evolução. Exatamente. Eles aprenderam a fazer aquilo ali. E eles fazem com músculo. Sim. Até o cachorro da gente, sem raça nenhuma, a gente fala pelo nosso lá em casa, né, Daí? Ele sabe, ele entende o que a gente fala. Mas ele é pescoço. Ele é pescoço. O seu é pescoço, não. Ele já até mordeu a mim, né, Mi? Mas ela abusou. Por isso que ele mordeu. Ela mexeu. Né, Mi? Mas não foi nada de mal, não. Os dois estão passando bem até hoje.
Tá bem, ele não morreu, não tem problema. Então, gente, e numa dessa, né, que nós estamos falando de treinamento e tal, existe uma responsabilidade moral do homem, né? O ser humano não deve explorar nem maltratar os animais. Não, eu paro para pensar, não quero acreditar que ainda tem gente que maltrata. Você ouviu notícia hoje no jornal lá de Santa Catarina? Lá um vereador, um deputado, apresentou essa semana uma lei liberando que todo mundo pode matar os animais que estiverem soltos na rua. Olha que absurdo. Então, né? Então, ainda existe, né? Ainda acho que são pessoas que ainda não despertaram, né? E Esse que é o animal. É a alma primitiva. Principalmente os cachorros podem ser mortos. então, Eles mataram a mim, não. sim. Então, assim, as pessoas não podemos julgar nem criticar, né? Vamos entendendo que a pessoa ainda não despertou, ainda está, vamos dizer, numa fase meio primitiva aí e sente prazer, né? De fazer um ato desse. Sim. O ser humano não deve explorar nem maltratar os animais, porque também são criaturas de Deus e merecem respeito e cuidado. O trabalho é uma lei universal, não é só para o ser humano. A diferença é que o homem trabalha com consciência e escolha, transformando o trabalho em instrumento de progresso moral e espiritual, enquanto o animal age por instinto, né? Então, eles também trabalham, mas dentro da capacidade deles. Um dia, de repente, né, vão chegar no reino hominal e terá as inteligências. E aquela pessoa que possua bens suficientes para lhe assegurar a existência, não trabalha? Essa é a questão 679 do Livro dos Espíritos, né? Então, aquela pessoa que já tem dinheiro, bens suficientes para viver o resto da vida e essa não trabalha? O que vocês acham? Não precisa trabalhar? Precisa, né? Mesmo que alguém tenha recursos materiais suficientes para viver sem trabalhar por necessidade financeira, continua obrigado à lei do trabalho, uma vez que o trabalho não é apenas para ganhar dinheiro, e sim para ser útil, né? Imagina uma pessoa muito rica que herdou muito dinheiro e não precisa trabalhar para se sustentar. Se ela vai dizer assim, já tenho tudo que preciso, então vou viver sem fazer nada. Ela vai estar fugindo de uma lei divina. Ou então, vou fazer uma fezinha aí na Mega Sena, né? Quem sabe eu ganho aí, de repente nem precisa ser o primeiro prêmio, né? E aí não vou precisar trabalhar mais, não vou, né? Mal sabe a dor de cabeça, né? Porque a gente tem essa ilusão muitas vezes. Eu acredito que até aqui mesmo, nessa sala, a gente já tem consciência, né? De que uma situação dessa não é um bem-estar, não vai resolver todos os problemas, não é saudável. Porque, de repente, vai resolver alguma coisa que a pessoa está precisando liquidar, mas que vai aparecer um monte de outros problemas, né? Então, assim, se acontecer, eu não estou falando isso que não é para fazer uma fezinha, tá, gente? Se alguém gosta disso, fique à vontade. Não precisa que ele ganhe só a pessoa que trabalha muitos anos numa empresa, por exemplo, não vê a hora de aposentar.
Então ele quer saber, falou, não quero mais trabalhar. É, Aquela história do jardineiro lá, faz tempo, uns 20 anos. Até mais do jardineiro de Santa Rita, ele ganhou na Mega Sena, aí 2. Na época ele ganhou acho que 70 milhões. acho que eu lembro qualquer coisa. Eu lembro dessa história. É. Ele teve que mudar o condomínio fechado em Ribeirão Preto porque os jardineiros queriam matar ele. Chegou uma altura da vida dele e falou, nossa, que saudade da minha vida de jardineiro. Pois é. Esse salário dele, no dia que ele ganhou, ele fez parte do gerente do banco para levar ele embora para ele ganhar. É. Ele não sabia o quanto ele tinha ganho. Ele perguntou para o gerente. Porque ele no Fusca, ele falou, quantos Fusca eu compro esse dinheiro? O gerente do banco, o Fusca do Brasil inteiro ainda sobra dinheiro. O gerente do banco perguntou muito. Ele não tinha noção. Para ele poder administrar o que ele tinha. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede. Exatamente. Vai que a gente é atendido, né? Então, você vai saber lidar. Entendeu? Então, né, É uma gente? aprovação muito difícil. Exatamente. A gente vai entendendo, né, com os ensinamentos, que não é do jeito que a gente pensa, né? A gente já vai tendo condições de refletir melhor. Mas ele não precisa ir tão longe, nem pensar em tanto dinheiro. A primeira casa que eu morei aqui em Sunga, na Vila, a pessoa, um dia fazia uns 2 anos que eu estava na casa, e um dia eu abri e tinha um senhor andando no jardim no fundo, né, no quintal do fundo. E aí, eu estranhei, eu vi, e falei, não é nada não, eu só vim passar aqui porque eu tenho tanta saudade do tempo que eu não tinha nada, que eu tinha uma vida humilde. E falou, olha, minha vida agora é tão difícil. Se eu soubesse que o dinheiro ia me dar tanta dor de cabeça. Então, é isso. E aí, Às vezes, e nem é 70 milhões. então, Né? É só. exatamente. Aí chega no que você já adiantou, né? Aqui, assim, nós temos pessoas que já são aposentados, acredito que tem os que estão próximos a se aposentar, os que vão aposentar muito antes, e a Amanda, que ainda está no comecinho, a nossa caçulinha, né, Amanda? Né? Pensemos nisso, né, gente? Que eu não vejo a hora de me aposentar. Então, eu tenho até um testemunho. Quando eu entendi, eu não tinha, assim, uma visão como hoje com relação a isso. Mas eu tive uma oportunidade de me aposentar muito cedo. Eu tinha 44 anos. E eu aproveitei essa oportunidade de me aposentar. E ouvi muita coisa, né, bem? Mas como que você já vai se aposentar com essa idade? Isso é várias pessoas, várias. Eu fui chegando à conclusão que eu estava fazendo mesmo alguma coisa errada, né? Mas assim, a minha intenção era parar de trabalhar no banco. Então, eu ia me aposentar do banco, sempre com ideias de fazer outras coisas, como graças a Deus tive essa oportunidade, né? Tenho até hoje. Consegui ajudar um pouquinho minha filha com as crianças pequenas, consegui cuidar um pouquinho da minha mãe já idosa, sendo que se eu ainda estivesse na ativa, isso ia ficar muito mais difícil. E aí a gente acha que isso não é bom, trabalhar, não, estou aposentado. Mas é a melhor coisa que aconteceu, sabe? Não é hoje da oficina. A oficina, né? Então, entendeu? E a gente é um pouquinho, gente, mas ninguém está exigindo mundos e fundos de trabalho. Um pouquinho de cada um. Então, assim, como? Compulsório, porque eu não queria aposentar de jeito. Então, a Maria já tem outra. Eu trabalhei, eu queria continuar trabalhando, mas chegou aquela idade, tchau. Fecharam a porta e não deixaram você entrar mais. Não aguentava não sair, Maria. Tiraram o trabalho na mata. Mas aí, né, Maria? Foi compulsório, foi expulsório. Você parou de trabalhar profissionalmente lá para ganhar o seu sustento.
mas você continua trabalhando até hoje, não é verdade? É isso aí. Então, e assim, pensemos nisso, né? Nessa questão aí de que quero aposentar logo. Muitas vezes a gente tem sim essa vontade, de repente, um trabalho assim, que está exigindo muito, muito tempo de trabalho, vai dando essa vontade, né? Não, você não é feliz no trabalho. Então, né? Às vezes você foi feliz, mas E muitas vezes a gente tem que aceitar, se conformar de uma certa forma, se conformar, olhar o outro lado, né? E seguir. Então, eu 30 anos, eu terminei assim, ó. Eu vou falar um ano, deixa eu pegar aqui pra colocar o braço. então. Você sabe, Tony, uma das coisas que mais me preocupa da minha idade demorando é chegar do outro lado e eu tenho certeza que cada um de nós vai ter que responder para a sua consciência maior para Deus. Que fizeste dos talentos que eu te dei. E aí eu pergunto, por que se eu não fiz nada? Você acha que você não fez, amiga? Tive tanto talento, tanta oportunidade na minha vida de fazer tanta coisa. E o que eu fiz? Ali, fiquei andando, fiquei enrolando, depois eu faço. Agora eu vou, aí eu tenho que colocar, eu tenho que ir embora. Eu fiz o quê, gente do céu? Ô, amigo, mas você já esqueceu que você mesmo me contou que você ficou praticamente sozinha criando o seu filho, que você trabalhava o dia todo para poder se manter, né? E o seu talento como professora. Mas eu faço uma força danada, viu, para chegar lá e ter o que responder. Que vergonha. Bem, todo dia você entra aqui trabalhar, nossa, você é exemplo de trabalho, filho. Né? Aí tem uma historinha também. Ela é o exemplo para a gente, né? Fez trabalhos importantes que engrandeceram de você. Mas você fez trabalhos pequenos que fizeram bem para você. E para os outros. Os outros. É exemplo. Faz o seguinte então, Mi. Ajeita umas faxinas por aí, sai todo dia. Eu tenho serviço de mulher. Então, mais um motivo. Se você quiser, as duas questões para passear. Tá? Se eles não aceitarem, eu tô. Não sei se você vai passear com ele, ele vai passear para passear. Então tem assim uma historinha aqui para ilustrar de um homem que tinha tudo. Ele herdou uma grande fortuna de sua família. Bens que daria para ele viver o resto da vida sem precisar trabalhar. No início ele pensou, agora eu não preciso mais trabalhar, posso apenas descansar e aproveitar a vida. Né? A gente às vezes pensa nisso, né? Que aproveitar a vida é descansar. Temos que ter o descanso, a gente vai ver isso ainda. Mas os dias se passaram, semanas, meses. Com o tempo, ele começou a sentir um grande vazio. Nada o alegrava de verdade. Sentia-se inútil. Um dia, ao caminhar pela cidade, viu pessoas trabalhando em uma instituição que ajudava famílias carentes. Resolveu oferecer ajuda para organizar doações e cuidar do lugar. É claro que ele não foi lá, de repente, ele não sabia trabalhar como um pedreiro, mas ele foi para ajudar naquilo que ele sabia. Né? Um dos talentos dele. Né, amiga? Pouco a pouco ele começou a ajudar pessoas necessitadas, ensinar jovens a administrar pequenos negócios e participar de projetos da comunidade. Aí ele percebeu que quanto mais ajudava,
mais se sentia feliz e em paz. É um sentimento que não tem preço, né? A gente se sentir útil. Então compreendeu que mesmo tendo dinheiro para viver, o trabalho ainda era necessário, não para sustentar o corpo, mas para alimentar o espírito. Então, até aí tudo bem, a gente está conseguindo, né? E aí só assim, reforçar alguma coisa do que a gente viu até agora. O trabalho não é apenas para ganhar dinheiro, é uma lei natural e moral. Quem tem bens pode e deve trabalhar de outras formas. Não fomos criados para a ociosidade, gente, mas para colaborar na obra de Deus. Todo trabalho. Não tem esse nem aquele, todo. Deus não quer que o homem viva na ociosidade. Então, vamos respeitar a lei de Deus e, na medida do possível, a gente vai trabalhando. E aquelas pessoas que se encontram impossibilitadas de trabalhar? É a questão 680. Existe, né? Pessoas que por algum motivo não conseguem trabalhar. A pessoa impossibilitada de trabalhar, seja por doença ou idade avançada, não está infringindo a lei, porque Deus não exige além das forças de cada um. Além disso, cabe à sociedade e aos que podem trabalhar exercer a caridade, amparando os que necessitam. Mais uma responsa aí para a gente, né? Ajudar, na medida do possível, aquela pessoa que por um motivo ou outro não consegue mais trabalhar. Certo? Essas pessoas idosas que são colocadas em casa de idosos, entram nisso aí? Entra nisso daí. É uma forma de ganhar dinheiro também, né? Sim. Entra sim. Eu entendo que entra, né, gente? Em alto. O Dailton tá. Porque às vezes o pai, o filho, não consegue cuidar. Porque precisa trabalhar. Mais ainda é um trabalho maior. Isso aí. Está cuidando da pessoa. Sim. Ele já entra dentro da lei da sociedade. Ao idoso, ao doente, Isso. né? Ao psiquiátrico, então. E até a gente, Isso é um né? avanço da sociedade. Isso aí. Antigamente não tinha esse amparo. Não. Então, e aí às vezes pode acontecer da gente ter que cuidar dos nossos parentes mais idosos ou doentes, né? Os asilos, né? Isso foi criado pela Igreja Católica, né? Hospital, asilo, Sim, orfanato. então. Isso aí. Então, o outro item. Limite do trabalho e repouso. A questão 682. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Kardec perguntando, né? Resposta: sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Mas não dorme à tarde, viu? Precisa do repouso, né? Mas eu trabalho, eu não estou repousando, eu estou trabalhando. Mas você me ajuda? Você trabalha em princípios suplementares, né? Sim. Então é isso, né, gente? O repouso é necessário após o trabalho. Também não vamos ficar repousando o dia inteiro, né? Não, 2 horas. Ele serve para reparar as forças do corpo e também é um momento de liberdade para a inteligência, permitindo reflexão e elevação do pensamento, orando, por exemplo. Principalmente aqueles trabalhos que exigem muito da mente, né? Precisa do descanso da mente para
acalmar, e numa dessa a nossa inteligência se sente livre para orar, meditar, né? Pensar em coisas boas, de preferência. Tá certo? Quem trabalha com a mente cansa mais do que aquele que... Exatamente. Isso aí. Ele está sempre cansado, né? Ele está acelerado. Né? Se desacelerar. Né? E aí acaba que não consegue pegar no sono, né? Não. Aí não descansa nem a mente nem o corpo físico, né? O corpo é instrumento do espírito e precisa ser cuidado. É o nosso dever cuidar desse corpo que Deus emprestou para a gente. É nosso dever, em todos os sentidos. O descanso faz parte da lei do trabalho. É o equilíbrio, né? Depois do trabalho, o corpo precisa recuperar as forças e o espírito aproveita esse tempo para se elevar e refletir. Então, quando a gente, mesmo deitada, a mente não para, e fica pensando o que você tem que fazer amanhã, ou então aquilo que eu fiz, apaga da mente aquilo que está ali pensando e relaxa, medita, ora. Sabe por que inventaram a mesinha de cabeceira? A hora que você ensinava isso, a hora que você vai para a cama, tudo que não é do seu sono, Deixa ali. deixa ali. As dificuldades, os problemas, as dúvidas do amanhã, tá tudo ali. A cama só vou eu para orar e entregar para Deus. Isso aí. Você dormiu até aquela hora, como é que você dormiu? Na hora que você vai dormir, você vai resolver. Depois do trabalho, o corpo precisa recuperar as forças e o espírito aproveita esse tempo para se elevar e refletir. Assim aprendemos que a lei de Deus é de equilíbrio. Trabalho e descanso caminham juntos. Você falou que fica 2 horas dormir, Ou mais. descansar. Ou mais, né? Não, 2 horas porque a casa está bagunçada, as crianças estão Cheio de correndo, criança. pulando por cima dele, ele dorme só 2 horas. A mulher conversando. Poxa, eu preciso aumentar muito. Eu preciso aumentar a minha meia hora. Nossa, que bom. Mas eu trabalho, eu falo, cara, que eu vou trabalhar. Sério? Ele tem horário para começar e parar, que ele ajuda as equipes dos orientais. Não, mas assim, eu vou contar. Conta. No som da tarde, esse dia aí, eu estava dormindo, aí nós fomos socorrer uns espíritos que tinham morrido na beira da estrada. Fazia tempo que eles estavam lá e ninguém estava, chegou a hora de socorrer, mas nós estávamos em 3 socorrendo eles. Eu mesmo saía de lá. Aí chegou um cara do outro lado da estrada com uma igrejinha, assim, sabe, o altarzinho? Nossa Senhora Nazaré. Falou, se vocês não levar esse altarzinho ali, esses espíritos não vão sair daí. Aí nós fomos lá, pegamos o altarzinho e levamos, né? Tipo uma missa ali para ele. Aí eu estou trabalhando, não estou descansando. Você sonhou isso? Né? Olha só. É por isso que eu falo, à tarde eu estou Ele é trabalhando. de joguinho, mas só acordado. Entendi. Aí nós levamos a igrejinha assim, Um oratóriozinho, né? aí conseguimos convencer eles. Tá. Mas não era de hoje, não. É mais tempo. Sim, Então, eles me eu estou trabalhando. tá certo. Ela que entende isso. Eu Eu também falo isso para ele, mas ela que entende. Eu entendo, só que de vez em quando ele tem que trabalhar aqui nesse mundo onde ele está vendo. Nesse mundo material, né, Gil? Só que eu sei que ele vai dizer, mas o roubo é muito válido, né? É um leão. O roubo do amor está muito forte. É um leão em cima do trator. Então vamos para a questão 683 é assim: qual o limite do trabalho? Olha a resposta: o das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre ao homem. Nós que temos que saber o nosso limite de trabalho.
Muitas vezes, né, a gente extrapola, dependendo do trabalho, né? Mas assim, levar um pouco mais controlado isso daí, esse limite aí. Deus não exige além do que possamos dar, do que podemos dar. A lei do trabalho não é exploração, é progresso com responsabilidade. Mas dentro da lei do trabalho, hoje, a gente observa que a gente evoluiu muito, né, dentro do campo material. Sim. Através da Sim. evoluiu esses 2000, foi uma referência. Depois que Jesus passou por aqui, evoluiu bastante materialmente. Sim. O nosso é o avanço espiritual. Né? É isso aí. Uhum. O trabalho espiritual é que falta, né? E está muito interligado, né? O espiritual com o material. Isso a gente avançou, né? Sim. 2.500 anos, espiritualmente não dá um passo. Exatamente. O cara quer matar o cachorro lá. E lá? Solta uma lei que pode matar cachorro. Né? Desculpa, eu também. Não, faz parte, Aldo. Deus não quer que o homem se desgaste além do que pode suportar. O trabalho deve promover o progresso, mas com equilíbrio e respeito à própria saúde. A 684. Que se deve pensar dos que abusam da sua autoridade, impondo a seus inferiores trabalho excessivo? Qualquer semelhança é mera coincidência? Alguém aqui tem superior que... E até hoje não tem. Tem. Resposta: isso é uma das piores ações. Então, aquele superior que comete um ato desse, exigindo além, ele vai responder por isso. E olha aqui a resposta. Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que imponha a seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. Né? Isso é abuso de poder. Quem age assim, responde por isso diante de Deus. Toda autoridade é uma responsabilidade, não um privilégio para explorar. Muitas vezes a gente está num trabalho, seja ele qual for, e aí surge uma oportunidade aí de um pequeno cargo que seja. A gente acha assim, isso é gratificante, porque a gente está evoluindo profissionalmente também. Mas não podemos esquecer que a maioria das vezes isso é uma prova. A gente precisa, porque é responsabilidade, de repente o salário aumenta um pouquinho só, mas a responsabilidade muita. E aí acaba sendo uma prova, né? E a gente vai ter que aprender a lidar com pessoas, ser maleável, enfim. Imagine um dono de fazenda que percebe que seus empregados já estão cansados depois de um dia inteiro de trabalho debaixo do sol. Mesmo vendo o desgaste deles, ele diz: quero a colheita terminada hoje. Quem não ficar até mais tarde será descontado o dia. Os trabalhadores, com medo de perder o emprego, continuam além das próprias forças. Alguns adoecem. Este dono pode até achar que está defendendo seus interesses, mas espiritualmente está abusando da autoridade. Está colocando o lucro acima da dignidade. Uma historinha, um exemplo como esse, a gente, hoje aqui, a impressão que eu tenho que isso não existe mais. Mas existe, né? Tem bastante coisa no trabalho escravo, o pessoal acha assim, ainda. Então. A senhora que estudando isso no casa, ela foi, ela fez a faxina para essa pessoa. A pessoa chegou lá na pessoa e a pessoa da casa enorme queria que ela esfregasse o chão com a escovinha e joelho no chão. Então. Isso que tem na sua, mas não é um pedacinho. A casa toda. Então, né? Esse é um dos exemplos. Ou, de repente,
Uns 40 anos atrás não existia, né, com as facilidades, eles ficavam bem encerados no chão, agregados no chão. Mudou, evoluiu. Hoje tem aquelas bichinhas, tem recursos, mas aí você não faz, Mais um testemunho. Eu não sei vocês, mas eu e o Jair, nós passamos por isso. Tanto que uma das razões de eu me aposentar foi porque eu estava começando a ficar doente. E aí surgiu a oportunidade. Aí eu falei, é a hora, né? Na sua época tinha meta também? Só tinha. Tinha meta? Muita. Só tinha. E aí, assim, né? Eu ainda tive a oportunidade de parar mais cedo, né? Mas quantos que ficam ali trabalhando, passando por toda essa situação, até adoecer? No militarismo não tem muito isso aí. Então. A Mas... sorte é que o chefe fica só 2 anos. Entendi. Essas pessoas vão responder, gente. Não é querer, vamos dizer assim, desejar que ele vai passar. É a lei. Ele vai passar, ele vai responder por isso. Ele ou ela, né? Então, vamos seguir. Toda autoridade é uma prova, a gente já falou sobre isso. Quem usa o poder para explorar, responderá por isso. Deus permite que alguém tenha autoridade para aprender a ser justo, não para oprimir. Vamos fazer uma pergunta para a gente mesmo. Se Deus tirasse o trabalho da nossa vida, quem nós seríamos? Quem gostaria de falar sobre essa questão alto? Se Deus tirasse o trabalho da nossa vida, quem nós seríamos? Estagnados, né? Estagnados, estaríamos parados. E como dizia a nossa avó, a mente ociosa na metalúrgica. É metalúrgica. Oficina, né? Então, faz parte até da saúde mental, né? A mente adoece, né? Sim. Ligar a roda d'água, não joga. Olha, a água caindo em cima, mas não passa por cima. Cérebro atrofia. Exatamente. Então a gente está entendendo o valor do trabalho, né, gente? Muitas vezes vemos o trabalho como um peso. Ai, já chegou segunda-feira. Que bom que já chegou segunda-feira. Obrigação ou cansaço. Mas na visão espírita, o trabalho é lei de Deus. Não apenas para sustentar o corpo, mas para educar e elevar o espírito. Agora, gente, nós temos sempre uma reflexão para a semana, né? E essa reflexão, assim, eu bolei 3 perguntinhas para a gente. Até vou distribuir para vocês aí essas 3 perguntinhas. Vocês deixam lá na geladeira, para ir durante a semana refletindo nelas. Eu vejo o meu trabalho apenas como obrigação e cansaço? Ou consigo enxergá-lo como oportunidade de aprendizado e evolução? Sabe, fazer a pergunta para a gente, refletir. Quem que aqui gostaria de dar uma resposta? Porque é muito natural a gente não ver o trabalho como uma obrigação, ver o trabalho como uma obrigação e cansaço. Eu gostaria de compartilhar uma Muito bem. hoje, né? Por favor. Eu senti falar que eu sou privilegiada, porque eu trabalho com o que eu amo, né? E eu trabalho muito com pessoas, né? Eu faço atendimentos com as pessoas. E aí eu atendi uma cliente, normalmente eu recorrência há 30 dias comigo, e aí uma cliente sempre foi muito fechada, nunca conversou muito, e aí até conversando com as outras colegas de trabalho,
ai, Carol, é aquele pré-julgamento, né? Nossa, ela tem jeito de ser chata, ela tem jeito de ser exigente. E comigo sempre foi, eu faço meu trabalho, mas Sim. tudo bem. E aí hoje ela se abriu um pouco mais, né, comigo. E aí ela começou a comentar comigo que ela sofreu muito. Hoje ela cuida da mãe dela, mas que a mãe dela foi diagnosticada com transtorno bipolar e narcisista, e que ela sofreu muito com o pai dela. O pai dela batia nela, não era bater, espancava, Sim. ele matava animais, via animais na rua, gato, cachorro, ele matava, falou da situação até, lembrei. E aí ela tem com mais de 40 anos, ela não casou, porque ela teve medo de encontrar um homem como o pai dela, que espancou a vida inteira a mãe, espancou a vida inteira ela e os irmãos e tudo mais, né? E aí isso ela foi uma das minhas, assim, no final do dia. E aí eu falei assim, como a gente julga a pessoa, né, sem conhecer? Isso mesmo. Pelo que ela passou, né? A gente Então. fala assim, ela é fechada porque ela tem uma história para isso, né? E aí, às vezes, eu, graças a Deus, eu canso muito, mas eu amo meu trabalho, mas às vezes a gente realmente julga a pessoa e fala, poxa, ela tem cara de chata, ela tem cara de não ser grata, Então. não sei lá, e ela passou por situações que levaram ela. Sim. Né? E aí, eu não sei se foi aqui que eu ouvi, mas que a gente está aqui para evoluir, óbvio, mas não só com os nossos erros, né? Exatamente. As pessoas, com as histórias das pessoas, então quando a gente dá essa oportunidade, né, essa chance de ouvir, Exatamente. antes de julgar, Aham. né? E no trabalho é muito assim, né? Às vezes a gente não quer conversar com ninguém, mas às vezes a gente para ouvir a outra pessoa e a gente acaba aprendendo que... Né? Exatamente. É isso aí. É aproveitar as oportunidades. E cada um tem o seu drama. Né? Sim. Só vê a aparência, né? O que é que a pessoa carrega dentro, a gente não sabe as dificuldades. Exatamente. A outra pergunta. De que forma estou usando meus talentos e habilidades para ajudar as pessoas? Durante a semana a gente vai fazer essas perguntinhas para a gente mesmo. Gente, eu não sei se Tudo bem. pode Você ser entrega um para cada um, fazendo um favor. ou não. Eu acho que para mim é trabalho. Então, eu digo para vocês o seguinte, hoje, o que a minha idade me limita, Não pode dar, tem bastante. eu acho que eu trabalho e me dá uma alegria imensa no meu trabalho, que é ficar assim, mostrando, eu sou assim como uma espécie de um exemplo. Agora a minha família lá em Birigui vai fazer uma reunião familiar e já eu tenho que ir, porque eu sou a mais velha da família, toda a família. E eu tenho que ser para eles, o meu trabalho é mostrar que aos 93 anos eu posso andar, eu posso falar, eu posso ser independente, eu cuido da minha casa. Eu sei o que é certo, o que é errado, eu não fico encostando na parede pedindo misericórdia. Eu, com meu corpo, eu converso com meu corpo, eu exijo dele, eu respeito o que está mais desgastado. Então, o meu trabalho hoje é esse. Então, eu fico vendo que cada vez mais eu sou usada assim, sabe, nesse tipo de trabalho. Em casa, olha, eu falei da minha senhora, a minha mãe, para minha avó, e ela quer conhecer. Então, eu contei que a senhora, cada vez mais está acontecendo isso na minha vida e na minha família. E eu acho que realmente é um trabalho que eu capricho para dizer, na quinta-feira à noite, você está ali, você trabalha, quem me limita? Quem que limita você? Mas também é um pouco do meio de vida, sabe?
Na minha idade, sim, vai lá, faz, compra, vai, anda, mostra. É isso aí, amiga. Você é um exemplo pra gente aqui. Eu cansei, eu vim agora por causa de tudo. Eu chego no médico que ele sabe, mas a senhora sabe, ele olha na minha ficha, vê minha idade, a senhora sabe, mas isso é verdade. Mas isso é verdade, eu tenho que sentar em casa chorando, porque está me doendo, e porque é da minha idade, não. É isso aí. Sabe? E agora, eles me atendem já de outra maneira, já não tem mais com a história de... E isso repercute em tantas pessoas. Eu fico tão feliz de pelo menos alguma coisa agora é importante. E eu sou responsável por isso. Eu faço questão de ser responsável por isso. Se anima, meu. É vida, você tem vida. Amiga. 93 anos, você chega lá, 95 também, anda. Você vai chegar no 100. Vamos seguir a nossa aula, terminar aqui, senão, ó a hora. Mas é isso aí, amiga. Você é um exemplo para nós. E a terceira perguntinha, né? A gente vai fazer. Há alguma forma simples de trabalho útil que eu possa realizar mais, seja na família, na comunidade ou em alguma atividade de auxílio? Então, assim, esse papelzinho aí, se for possível, deixa lá na geladeira e durante a semana vamos refletindo sobre ele, tá? Então, a gente vai concluir sobre a lei do trabalho o seguinte: o trabalho é uma lei de Deus, né? A gente aprendeu aqui que é. Até os animais trabalham, seguindo o instinto. Ninguém está isento do trabalho, mesmo possuindo bens. Ninguém pode trabalhar, quem não pode trabalhar não é culpado e deve ser amparado. O repouso é necessário. O limite do trabalho é o das forças de cada um. Quem abusa da autoridade, impondo excesso, responde por isso. Deus não instituiu o trabalho como castigo, mas como instrumento de progresso. Ele educa, fortalece, desenvolve a inteligência e aperfeiçoa o caráter. Esse é um resuminho da que a gente estudou hoje. Trabalhar é participar da criação divina, ajudando o mundo e transformando a nós mesmos. Então, meus irmãos, que possamos entender que o trabalho não é um peso em nossa vida. É uma oportunidade de crescimento que Deus nos oferece para evoluirmos e servirmos com amor. O trabalho é uma bênção e uma oportunidade de evolução. Então é isso, gente. Eu espero assim que um pouquinho a gente tenha conseguido assimilar a essência da lei do trabalho. Agradeço a todos que aqui estiveram, mesmo com chuva. Agradeço de coração mesmo. E que possamos seguir assim um aprendizado aí um pouquinho melhor, né? E que Jesus nos abençoe a todos. Ó, Jesus trabalhando lá no Sermão do Monte. Adoro essa foto, gente. Sou apaixonada por ele. E aí, a gente, todos nós aqui, eu tenho certeza que está tentando ser espírita, não está? Menos tentando, alguma coisa a gente já conseguiu. Então, a gente vai cantar. Todos vamos cantar uma música que chama Um Verdadeiro Espírita. Eu peço que vocês, por favor, prestem muita atenção na letra dessa música, porque ela traz uma mensagem muito importante. Alguma coisa dessa letra a gente até fala, meu Deus, mas quando eu vou chegar a ser assim? Mas um dia a gente chega, devagarzinho. Então presta atenção nessa letra. Essa música, ela foi inspirada numa lição do livro Fonte Viva. E o compositor aqui leu a lição,
se inspirou nela e muita coisa que está na lição, ou quase tudo, né, foi transformado numa música. Certo? Então nós vamos cantar. Eu vou sentar aqui perto das meninas, pessoal do grupo vocal. Ah lá, o nosso colaborador já colocou a letra. O espírita que entende a doutrina ergue-se de manhã todo dia, ora e agradece a Deus pela vida, com alegria, pelo corpo que ora o acolhe, por poder trabalhar e cumprir, ajustando-se ao dever e à obrigação de sempre servir. Pela rua estendendo as mãos, ele fraterno se faz, auxiliando a paz. Se prejudicado esquece, se ofendido perdoa, nunca discute, realiza, sempre abençoa. Nunca censura, nunca condena, nem faz pergunta e serve. O espírita não senta-se à sombra, mostra-se instrumento do Pai, ilumina-se na luz do amor, mas humilde apaga-se no que faz. Ele sempre reparte o que tem, não reclama para si os louvores, e corrige se educando e amando, tolerando sem revolta as dores. O espírita é luz que clareia, faz com que tudo brilhe, aperfeiçoa e progride, com entendimento profundo, torna-se a fonte do amor, brilha como um raio de sol e ilumina as dores da vida, as trevas do mundo, sempre de alma erguida. De alma erguida.
Obrigada. Aí eu vou escalar vocês para começar músicas até a aula de 5. A gente canta com muito gosto. Obrigado, viu? Grupo vocal. Quando que vai ser? Não, né? É o que assim a gente sempre fala, né? As nossas músicas, os compositores aqui, principalmente as que eles compõem, tem uma mensagem nas letras que são maravilhosas. Muitas vezes a gente passa batido. A ponto, gente... 9 horas já. Eu falo por mim, eu acredito que as meninas e o Dailton também, a hora que a gente está se apresentando, solenidade e tal, nos ensaios, nem tanto. Se a gente cantar prestando atenção na música, a gente não consegue cantar. A emoção toma conta de um tanto que a gente não... Então, você tem que cantar, assim, como se, sabe? Certo, minha gente? Obrigada. Obrigada por tudo. Uma coisa para falar, eu preciso ouvir o ser espírita. Então, no Covara, eu faço parte daquela família de gente que não faço da idade, né? Então, eu estava uma fila enorme, enorme. Aí passou uma moça atrás de mim, grávida. Aí eu perguntei para ela, posso ver? Ela bem grávida, ela veio, de quanto você está? Ela falou, 9 meses. Eu falei, olha, você veio passar na minha frente. Meu exemplo serviu para o homem que estava na minha frente e pedi para ela passar na frente dele também. É o exemplo de ser espírita. A gente entende o sofrimento do outro, a gente trabalha para o progresso. Ele não retorna uma coisa tão pequenininha, uma coisa, né? É enxergado todo. Exatamente. A gente vê o espiritismo no dia a dia. Exatamente. É isso. Nós estamos tendo essa oportunidade com a graça de Deus e não podemos perder. Né? Então vamos encerrar. Baseado nessa letra, está difícil de ser. Mas a gente vai. A gente se importa para chegar. Nossa, pode ser quase muito interessante. Então nós vamos agora para o passe coletivo, né? Vamos nos preparar para receber as bênçãos do alto. Relaxando, tranquilizando-nos, abrindo nossos corações, emitindo amor uns para os outros e desejando que todos recebam essas bênçãos. Vamos nos ligar de todo o coração às equipes espirituais aqui presentes, e em especial com o Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe de médicos e enfermeiros, pedindo-lhes que, em nome de Jesus, que atendam a cada um de nós de acordo com nossas necessidades. Vamos recebendo uma energia verde, envolvendo tudo e todos, nos deixando calmos e receptivos ao tratamento. Vamos recebendo uma energia rosa, atuando sobre nossos sentimentos, tornando-nos mais amorosos e brandos, levando-nos ao perdão e ao entendimento mútuo. Vamos recebendo uma energia amarela, ajudando na ligação com nosso protetor individual, atuando sobre nossas mentes, fortalecendo pensamentos mais otimistas, mais esperançosos e confiantes em Deus. Vamos recebendo uma luz azul, bem ligados a Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em seu manto de luz, transmitindo-nos paz, saúde, alegria e bem-estar. Vamos recebendo a luz branca do Cristo, que envolve a todos nós, fortalecendo nossa fé e nosso amor. Passemos a fluidificação das águas, projetando vibrações amorosas e pedindo o auxílio da equipe espiritual para que encaminhem fluidos curadores
ajudando-nos material e espiritualmente. Permaneçamos em silêncio para que os mentores terminem o tratamento. E vamos assim, agradecendo a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, a oportunidade de aqui estarmos. E queremos vibrar intenso amor pelo bem universal, pela paz na terra, por toda a humanidade. Vibremos pela divulgação do Evangelho de Jesus como única norma de conduta entre os homens. Vibremos pela união das religiões e filosofias em torno do Cristo. Vibremos pelo Brasil, desejando ser a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Vibremos pelos nossos irmãos encarnados que sofrem nos hospitais, nos asilos, nas cadeias, nas penitenciárias, nos manicômios. Vibremos pelos nossos irmãos que perambulam pelas estradas, carentes do mínimo necessário para viver. Vibremos pelas mães que sofrem o abandono ou os maus tratos dos filhos. Vibremos em intenso amor por nós mesmos, para que sejamos firmes, disciplinados, perseverantes nesta doutrina, e que nada nos afaste deste caminho que nos leva ao Pai. Vibremos em intenso amor pelos nossos irmãos desencarnados que sofrem na crosta, na subcrosta, nos umbrais, no Vale dos Suicidas, na colônia dos abortados. Vibremos em intenso amor pelos nossos irmãos que desencarnam subitamente e que possam estar revoltados, inconformados. Vamos pedindo aos amigos encarregados dos trabalhos de acolhimento que possam acolher esses irmãos, esclarecendo os motivos do desencarne súbito. Vibremos em intenso amor, deixando em aberto, saindo dos nossos corações uma luz que se entrelaça e forma um enorme ramalhete que entregamos aos mentores aqui presentes para que seja utilizado onde houver maior necessidade. E assim, nós vamos agradecendo a nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré. Agradecemos a Jesus pelo teu Evangelho, pelo teu imenso amor para com todos nós. E com ele, nós agradecemos ao nosso Criador por tudo que temos, pelo que somos, pelas oportunidades de trabalho. E com os nossos corações transbordando de amor e de gratidão, nós vamos encerrando a nossa aula com a oração do Pai Nosso cantada. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos
nos tem ofendido. E não deixei em tentação. Amém. E não deixei em tentação.